Bom dia, pessoal do terceiro ano, turmas 300 e 301. Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês. Então, a gente vai corrigir agora essa atividade que eu passei aí na semana passada. É a primeira vez que vocês vão me ver falando sobre o parnasianismo. Eu já passei aí essa atividade, passei um outro material teórico, passei também uma videoaula do Enem, né, daquele canal Educa Mais, são aulas bem pequenas. E eu fiz com vocês também umas perguntas, né, umas 4 perguntinhas aí que vocês iam responder certo ou errado. Eu estou devendo para vocês a correção da avaliação diagnóstica, que teve como conteúdo aí o romantismo e o realismo. Eu vou gravar ainda essa aula. E eu quero responder com vocês aqui essa atividade, quero que vocês acompanhem comigo pelo PDF, para a gente começar a revisar aí essa próxima estética. Vou ler para vocês aqui o texto do Olavo Bilac, né, que é o principal poeta parnasiano, juntamente com o Raimundo Corrêa, e a gente tem também o outro que é chamado de Alberto de Oliveira, né? Eles constituem aí a famosa tríade parnasiana. Então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui a um poeta, Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Olavo Bilac, né? Essa poesia, esse poema aqui está no livro Poesias. E aqui eu tenho a referência, né, de local, editora. Aqui o vocabulário de apoio é para ajudar vocês, para quem tiver dúvida aí com relação ao significado de algumas palavras, né? Estéreo é improdutivo, turbilhão, agitação, claustro, clausura, né, um local fechado, trama, teia, enredo, urgidura. Sóbria, simples, moderada e andaime e armação. Aqui parece, né, no primeiro momento que a gente lê o texto, que ele está construindo um edifício, uma casa, né, que ele está fazendo uma construção, mas vocês vão ver, na verdade, que isso aqui se trata da construção de um poema, do exercício, né, do exercício, do ofício, do trabalho que o poeta tem em construir, né, em alicerçar, em concatenar, em organizar o pensamento, criar um poema. É isso que ele quer, é isso que os parnasianos vão dizer, né, na tese deles. Que o exercício da poesia, que o exercício do poeta é um trabalho tão árduo quanto o trabalho de um engenheiro, de um construtor, quando faz aí uma edificação. Vamos às questões? Aí ele quer aqui na primeira questão: que verbo da primeira estrofe permite a comparação entre o trabalho do ourives e o trabalho do poeta, reafirmando a ideia parnasiana de que o poeta é um artesão da palavra? Na primeira estrofe aqui a gente tem alguns verbos, né? Escreve, trabalha, teima, lima, sofre. São esses os verbos. Ele quer que a gente diga qual verbo da primeira estrofe nos permite comparar, né, o trabalho do ourives. Quem que é o ourives? É o cara que manuseia, né, que manipula, na verdade, o metal, o ouro, né? O metal ouro, no caso. O ourives manipula ouro, né? Ele quer para dizer qual desses verbos que a gente pode fazer essa comparação. O verbo que a gente pode fazer essa comparação, que é justamente o que o ourives faz, ele lima. E aí lima, gente, não é a fruta, viu? Que tem uma fruta aí parente da laranja, que é a lima. Deixa eu só
colocar aqui para vocês no dicionário, que hoje é o Google, né? Todo mundo só abre o Google hoje. Só para dizer para vocês aqui. Eu vou colocar no infinitivo, que é melhor, né? Limar. Para vocês verem o que é o limar. Ó, é serrar com lima, polir, desgastar, corroer. No caso aqui seria mais o polir, né? O limar, no caso. Esse desgastar tem a ver com o exercício do limar, né? Quando a gente lima uma coisa, a gente meio que desgasta, na verdade. Mas o limar é isso, né? É polir, é dar polimento, é dar brilho. É isso que o ourives faz aí quando a gente leva algum utensílio de ouro para eles. E é isso que o parnasiano quer fazer com a poesia. Ele quer polir, né? Ele quer deixá-la perfeita como o ouro é. No último verso da primeira estrofe aparecem as formas verbais trabalha, teima, lima, sofre e sua. Transcreva no seu caderno cada uma das frases abaixo, ao lado do verbo correspondente. E aqui eu tenho o seguinte: a busca da expressão perfeita, às vezes angustiante. Ele quer para a gente colocar aqui qual é o verbo que se associa a essa expressão. No caso aqui, angustiante, né? Seria mais o sofre. Opa! O verso precioso deve ser cuidadosamente lapidado. Aqui, lapidar, né? A gente tem a ver aí com a questão de polir. Então seria, no caso, limar. Então, a busca da expressão perfeita exige paciência e dedicação. O verbo que se associa aí a essa frase, paciência, dedicação, buscar a perfeição, seria alguém que é teimoso, né? Então seria aí teima. O trabalho do poeta também é desgastante. Aí seria, no caso, suar, né? Desgastar, transpirar, gastar energia. Então seria sua. Escrever não é apenas lazer, ou seja, o que não é lazer é trabalho, né, gente? Muito bem. Questão 3. O que é necessário, segundo o poeta, para que o efeito final agrade? Lá em cima ele diz o seguinte, ó. Ele diz aqui assim, porque a beleza, gênia da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Antes ele fala o seguinte: não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade, sem lembrar os andames do edifício. Então bem aqui temos a resposta. Ele pergunta o seguinte: o que é preciso segundo o poeta para que o efeito final agrade? Bem aqui ele fala isso, ó. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade. Então é preciso ter o que para ter o efeito final de uma poesia perfeita? A gente pode colocar assim. A gente pode colocar é necessário ter naturalidade. Muito bem. E a questão 4. Na última estrofe, o poeta emite 3 conceitos. Quais são eles? Vamos ver lá na última estrofe. Ele fala assim: porque a beleza, gênia da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então aqui a gente tem os 3 conceitos, que na verdade serão pilares aí de elaboração das poesias parnasianas, né? O parnasianismo ele é essencialmente poético. Vocês não vão ver narrativas, prosa, né? Vocês não vão ver histórias parnasianas como tem no romantismo lá com Alencar.
é porque ele acha que a poesia é a origem de tudo, né, da literatura, né, no caso dessa parte artística, né, a literatura e a arte da palavra. Ele acha que a poesia é o texto original, perfeito, né, e é por isso que eles primaram em fazer só poesias. Eles desprezaram outras formas textuais que até a literatura aceita, né, como os romances, o conto, enfim. Então aqui é o seguinte, vamos ver aqui quais são as três. O tripé no caso aqui, né? As três o que ele quer? Os três conceitos, muito bem. Então aqui a gente tem beleza, a gente tem também a arte pura, né? E a força. Então a gente pode escrever lá a nossa resposta nessa questão 4. Então aqui vai ser o que? A beleza é a arte pura, ele quer só os conceitos, né? E a força. Muito bem, pessoal. Então essa foi a nossa primeira resolução de questões. Eu vou trazer um vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre o parnasianismo, um vídeo resumo, né? Lembrando que eu estou devendo ainda a correção aí a primeira avaliação diagnóstica. Eu vou gravar para vocês esse vídeo. Quero agradecer a atenção de todos. Qualquer coisa, estamos lá no nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem me perguntar qualquer coisa no privado. Eu vou demorar um pouquinho para responder, porque são muitos alunos, né? Manhã, tarde e noite, mas fiquem tranquilos que eu estarei respondendo. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.